Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar do capítulo 1, observando os exércitos, verso 21 e 22, né, que a gente já falou. Tem alguns que são meio colados, digamos assim, para dar um significado mais, que a gente entenda melhor, mais claro, às vezes tem que juntar uns versos para o significado ficar melhor, né, o significado e a tradução. E agora vamos para a introdução. Om Agnana Timiranda Syaga, Nangana Shalakayatya, Sumitandjana, Tashma Sigura Vena Maha. Sri Chaitanya Manobistan, Staptandiana Butale, Sayarum Pakadamahan, Dadati Sapadantikam. Tradução. Nasci na mais escura ignorância, e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Quando será que Srila Rupa Goswami Prabhupada, que, dentro deste mundo material, aceitou como sua missão satisfazer o desejo do Sr. Chaitanya, dar-me-á refúgio sob seus pés de lótus? Então agora vamos para um verso. Cadê aqui? Versos 21 e 22, que já disse, eles estão juntos, né? Arjuna Uvacha Sinayurbayur Madhye Ratan Stataya Michuta Yadval Yetan Nirishikiham Yodukaman Avastitam Kairmaya Sahayodavyam Asmirana Samudiame. É muito difícil falar sânscrito. A tradução. Arjuna disse: Ó infalível, por favor, coloca minha quadriga entre os dois exércitos para que eu possa ver as pessoas aqui presentes, desejosas de lutar e com quem devo me digladiar. Digladiar. Meu Deus. Digladiar. Que significa combater, né? Lutar. Neste grande empreendimento bélico. Então, significado. Embora seja a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, por sua misericórdia imotivada, estava ocupado a serviço de seu amigo. Ele nunca fraqueja na sua afeição por seus devotos, motivo pelo qual é aqui chamado de infalível. Como quadrigário, ele tinha de cumprir as ordens de Arjuna e, como ele não hesitou em tomar essa atitude, é chamado de infalível. Embora tivesse aceitado a posição de concheiro de seu devoto, sua condição suprema não se abalou. Em todas as circunstâncias, ele é a suprema personalidade de Deus, Rishikesha, o Senhor de todos os sentidos. A relação entre o Senhor e o seu servo é muito doce e transcendental. O servo está sempre disposto a prestar serviço ao Senhor. E, da mesma forma, o Senhor sempre procura uma oportunidade de prestar algum serviço ao devoto. Ele sente mais prazer quando seu devoto puro assume a posição privilegiada na qual lhe transmite ordens, do que quando ele mesmo tem de dar as ordens. Como ele é o amo, todos estão sob suas ordens. Quando, todavia, ele vê que um devoto puro transmite-lhe ordens, ele obtém prazer transcendental, embora ele seja infalivelmente o Senhor em todas as circunstâncias. Como devoto puro do Senhor, Arjuna não tinha desejo de lutar com seus primos e irmãos, mas foi forçado a ir no campo de batalha devido à obstinação de Duryodhana, que nunca se interessou por um acordo pacífico. Por isso, ele estava muito ansioso para ver quem eram as principais pessoas presentes no campo de batalha. Embora estivesse fora de cogitação a reconciliação ali, né, porque ele já tinha se arrumado para a guerra e tudo, ele queria revê-los, então saber o que seriam capazes de fazer para deflagrar, né, incitar, provocar uma guerra indesejada. Então agora vamos para o verso 23. Yotsyamanam avakseham yaetetra samagataha dartarastrasya durbuder yudepriyatiki sarvaha. Tradução. Deixa-me ver aqueles que vieram aqui para lutar, desejando agradar o mal-intencionado filho de Dhritarashtra.
Então vamos para um significado. Era bem sabido que, em colaboração com seu pai, Dhritarashtra, Duryodhana queria usurpar o reino dos Pandavas valendo-se de planos torpes. Portanto, todas as pessoas que tinham ficado ao lado de Duryodhana deviam ser pássaros da mesma plumagem. Arjuna queria vê-los no campo de batalha antes que a luta começasse, apenas para saber quem eles eram, mas ele não tinha intenção de lhes propor negociações de paz, fora de cogitação, né? Era também um fato que ele queria vê-los para fazer uma estimativa da força que deveria enfrentar, embora estivesse muito seguro da vitória, porque Krishna estava sentado ao seu lado. Então, ele queria ver quem que tinha ficado do lado de Duryodhana, né? E teve um verso que falou de alguns guerreiros, né? Que Duryodhana tá falando. Tem Jayadratha, tem Salya, Kripa, Bhishma, Drona. Nossa, a maioria das pessoas ficaram do lado de Duryodhana, mas mesmo assim a Arjuna queria ver. E também porque o exército dos Pandavas era um pouco menor. Tem uma formação da cultura védica chamada Akshaurines, que são tipo blocos assim de exércitos. E dentro das Akshaurines tem várias outras formações de exército, mas a principal é a Akshaurines, e eles faziam assim. Então era muito grande o valor das Akshaurines, e no exército dos Kurus tinha 11 Akshaurines, e no dos Pandavas tinha só 9. Só 9. Mas, então eles estavam em desvantagem, os Pandavas. E os Kurus estavam em vantagem, porque eles tinham guerreiros mais experientes. Pensam, eles tinham Bhishma, eles tinham Karna, os dois treinados por Parashurama. Que Parashurama é um excelente guerreiro, ele que destruiu os Kauravas, os Kshatriyas, que eram malvados, né? Os Kshatriyas injustos, que usavam da posição deles para serem melhores. Inclusive, uma curiosidade aqui é que que conseguiram fugir, os covardes, eles fugiram para o Egito. Aí do Egito eram os faraós malvados da época da Bíblia. Aí eles fugiram para a Grécia e fizeram aquelas maldades lá na Grécia. Depois eles fugiram para Roma, que foram os tiranos que crucificaram Jesus. E depois fugiram para a Inglaterra, foi a época dos reis malvados. E depois fugiram para os Estados Unidos. Então eles foi assim, né? Como que eles foram. Então, ai meu Deus, o que eu ia falar aqui que eu me esqueci, que era muito importante. Lembrei. Vocês devem estar pensando, nossa, mas eu estava esperando que a Arjuna começasse a falar, começasse a perguntar as coisas para Krishna. Não, primeiro, ele começa perguntando, falando para Krishna, tipo que ordenando. Claro, não está ordenando, porque não é nada mais, nada menos que o próprio Krishna. Mas ele estava do tipo, me deixa ver o exército. Tanto é que tem uma imagem que eu coloquei no meu quiz. Essa imagem, ela mostra... Tem várias imagens assim, na verdade. Que tem a Arjuna na quadriga e Krishna na quadriga, no meio dos dois exércitos. Os dois, eram enormes. Pareciam que eram infinitos quando você olhava. Parecia um mar, assim. E aí, quando começa a guerra, fica mares de sangue, né? Tinha rios de sangue. Rios mesmo. Por causa que eles andavam, rebaixavam a terra, caía sangue, 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 e só era sangue, e sangue pra lá, e sangue pra cá, e virava riozinhos de sangue. Ai, que horror! E nesses riozinhos tinha braço, tinha pé, nossa, tinha um monte de coisas. É meio nojento ouvir falar disso, mas era verdade, do tipo, a descrição que Mahabharata faz é muito horripilante. E saía sangue pra lá e saía sangue pra cá. Tinha bomba, não bomba atômica, mas tinha bomba. Tinha armas que chovia flechas. Olha só, tinha chuva de flechas, mas que dava um rio de sangue. Aí tinham
As pedrinhas eram bracinhos e perninhas. E ainda tinha as bombas que ficavam andando. Deve dar um campo de batalha que era horrível. Não consigo imaginar como que eles ficavam nisso. Aí acabava a guerra, aí começava. Aí o campo era tipo que dominado por mulheres viúvas que viam os corpos dos seus maridos. Eu fico pensando, será que elas reconheciam os bracinhos e perninhas dos seus maridos? Ou será que elas só enxergavam na cabeça mesmo? Ah, sei lá. Vai ser uma coisa que eu nunca vou saber. Mas é uma coisa meio louca. Do tipo, a Rainha Kunt foi lá ver o seu filho Karna, né? Porque Karna era filho da Rainha Kunt, mas só ela sabia, só Krishna sabia. E só o pai do Karna sabia. Só essas 3 pessoas sabiam. Depois o Karna acaba sabendo, mas no começo ele não sabia. Ele achava que ele era Shudra, mas ele é Kshatriya. Aí quando ele foi com o nome de Brahmani, aí mostrou que ele era Kshatriya. Ele era 100% Kshatriya. Só que todas as identidades falsas dele, digamos assim, não eram Kshatriya. Era tudo menos Kshatriya. Não sei porquê. Isso é um pouco engraçado. Por causa que era tudo menos Kshatriya. Só que o coitado, ele queria muito lutar. Ele não concordava de que ele não poderia lutar. Mas os Shudras não podem lutar, não podem tocar em armas. Os Brahmanes também não podem. Os Vaishyas também não podem. Os Kshatriyas podem. Não, mas você não é Kshatriya, então você não pode. Sempre todo mundo pode, menos você. Tipo isso. Porque eles aí, tanto é que teve um passatempo dele que falaram assim pra ele, você não pode pegar um arco e flecha com as mãos. E ele atirou no alvo com os pés. Não tocou nem um pouco nas mãos. Pegou com os dedos do pé, pegou a flecha com o pé e atirou no alvo. É muito louco isso. Mostrando que ele é um verdadeiro Kshatriya. Porque ele é filho de Suryanarayana, então ele é um verdadeiro Kshatriya. Então, é isso. Eu